Oi, meus amores, estou aqui, gente, gravando para vocês como vou fazer a minha massa dos meus mini donuts. Uma receita fácil, rápido e sim, eu peguei da internet, tá, gente? Não criei a receita, não inventei moda. Peguei algo que já estava na internet e que deu certo, tá, gente? É uma receita bem simples, fácil e rápida. O que demora mesmo é, como é pela primeira vez, você tem que prestar atenção, fazer tudo direitinho, né? Primeiro aí, gente, eu peguei 4 ovos e tô colocando numa vasilha antes de colocar na vasilha de bater pra ver se tá bom. Tá certo, gente? Pra não colocar nenhum ovo estragado e acabar perdendo todos. Então, é apenas quatro, tá? E eu fiz isso daí, gente, era de manhã, era no caso umas 10 horas, acho que era 10 horas. Um negócio assim, de manhã. E quando eu terminei de fazer tudo, já era 1 hora pouco. Porque a massa tem que descansar, né? E tudo mais. Gente, aí de açúcar eu vou botar 235 gramas de açúcar, tá, gente? Comprei um copo medidor pra ficar mais fácil pra mim, porque é muito mais rápido. Agora, claro, se você não tiver o copo, você pode medir na balança, tá, gente? Eu tinha a balança, mas eu preferi no copo, porque no copo era mais... o que eu tinha, sabe? Mais fácil. E, gente, eu vou fazer na batedeira, tá, gente? Tem gente que faz no liquidificador, mas eu vou fazer na batedeira. A massa de fazer no liquidificador já é outra massa, tá, gente? Aí vocês vão bater aproximadamente uns 10 minutinhos, 15, até dobrar do volume, tá, gente? Não precisa dobrar muito, 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 ficar aquela espuma, daquela espuma que, meu Deus, muito espumada. Você só bate uns 5 minutinhos, entendeu? Uns 10 minutinhos. Só pra o ovo ficar bem batido, tá, gente? E essa bacia ainda foi pequena, gente. Porque o tanto de massa que eu fiz muita massa. E essa bacia que eu fiz ficou pequena ainda. Da próxima vez que eu vou fazer numa bacia maior. Pra conseguir mexer melhor. Porque eu ainda não gostei. Ainda não achei que ficou 100% bom, sabe? Ficou gostoso, mas da próxima vez que eu vou fazer, vou adicionar mais coisas. E eu também, gente, vou mexer com essa espátula, porque... pra não deixar nenhum gruminho, sabe? E de óleo, eu vou colocar, gente, 100 ml de óleo, tá, gente? Pode ser margarina também, tá? Mas eu vou colocar óleo. Qualquer óleo, tá, gente? Da sua preferência. E era eu, gente, fazendo e assistindo o vídeo e vendo a descrição. Porque eu não queria que nada desse errado, que nada saísse do lugar. Que ficasse perfeito. E ficou, gente. É só você fazer com calma que dá tudo certo. Porque tem vez que a pessoa faz com pressa, aí não dá certo. Aí, gente, eu comprei essa baunilha aí, que tá aí no canal, no vídeo anterior, e mostrando pra vocês o que eu comprei, o valor de tudo, tá, gente? De baunilha, eu acho que foi 2 colheres que eu coloquei, mas eu ainda achei pouco. Próxima vez que eu vou fazer, eu acho que eu vou colocar 3 ou 4, tá, gente? Porque eu gosto de baunilha bem forte. Agora, se você gosta de gosto de baunilha bem fraca, você pode colocar só 2 mesmo, tá? Mas eu gosto de baunilha bem forte. Aí, da próxima vez que eu vou fazer, eu vou colocar mais. Eu tava vendo aí, gente, se tava com gosto de baunilha. Se tava boa a massa. E de leite, gente, eu vou colocar 375 ml de leite, tá, gente? Gente, se vocês me pedirem aí no comentário, eu mando a receita por escrito, tá, gente? Então, pode deixar aí embaixo pedindo que eu mando, tá? Tudo certinho. Porque eu sei que assistindo assim é mais difícil da pessoa memorizar. E sim, gente, eu vou adicionar as farinhas aos poucos. E vou adicionar a farinha e o leite. A farinha e o leite, tá, gente? Não vou botar o leite primeiro, para depois adicionar a farinha. Eu vou ficar intercalando. E sim, gente, eu vou, como é o nome, peneirar a farinha, tá?
eu vi que a mulher tava fazendo assim, que assim ficava melhor pra mexer e até pra bater. E pra não ficar embolado, tá, gente? Mas como minha vasilha era pequena, ainda vi que ficou com algumas bolinhas. Mas no final deu tudo certo na receita, sabe? Não dá pra ver no vídeo, mas pessoalmente na hora que eu tava mexendo ainda ficou algumas bolinhas. Porque a bacia era pequena, eu não conseguia mexer tanto. Então, gente, de preferência, se for fazer essa massa rende umas 60 unidades, tá, gente? Não rende pouco, rende super muito. Então, de preferência, eu faço uma vasilha maior pra conseguir mexer direitinho. Gente, eu ainda fiz um pouquinho de bagunça. Porque se eu não melar a mesa, não é eu fazendo, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que me melar. Se eu tô comendo, eu tenho que me melar. Se eu tô fazendo alguma receita, eu tenho que melar a mesa, melar alguma coisa. E tava demorando a não melar, porque tava tudo ajeitosinho aí. Mas como a vasilha era pequena e ficou muita coisa, aí começou a cair massa, caiu farinha, caiu tudo. Mais um pouquinho, né, gente? Relevem isso daí, tá, gente? Tô fazendo pela primeira vez, né? E nem tudo pela primeira vez, né? Fica, como é o nome? Perfeito, né? Mas, gente, ficou tão lindo o resultado. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu fiquei besta, gente, de tão bonito que ficou. Fiquei muito besta. Porque tava tão lindo. E como é o nome? Esqueci. Sim, antes de eu fazer a receita, eu lavei minha mão, tá, gente? Antes que fale que eu tô fazendo com a mão suja, que não sei o que e tudo mais. Como é o nome? E sim, eu tô de touca. E. Eu tô de touca, tá, gente? Pra não correr o risco de cair nada nessa receita, porque eu queria que desse tudo certo, né? E deu, graças a Deus. Eu não vejo a hora de fazer mais. Sim, eu farei de farinha. Não, e o tanto que eu adicionei, gente, de farinha de trigo é 500 gramas de farinha de trigo, tá? E sim, gente, nessa hora, assim, de preferência, se vocês tiver um fouet, mexa com fouet, tá, gente? Eu não tinha fouet, tive que mexer com essa espátula. Por isso que também não foi tão fácil pra mim não ficar com bolinha, tá? Mas pode bater logo na batedeira, gente. Mas não bati na batedeira pra não soltar farinha pra todo lado. Então, eu preferi mexer primeiro com a espátula pra depois bater com a batedeira, tá? Aí, gente, eu bati com a batedeira por uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, bem rapidinho mesmo, tá? E agora, gente, eu vou adicionar o fermento, tá? Eu adicionei, gente, só uma tampinha de fermento, tá? Na própria tampinha da vasilha foi onde eu medi, tá, gente? Medi bem medido mesmo. Passei até a colher pra ficar bem certinho.
Uma não, colher não, botei duas, gente. Aí eu coloquei mais uma, botei uma e depois coloquei mais uma. E sim, gente, quando eu coloco o fermento, não pode mais bater mais, né, na batedeira, tá, gente? Então, aí que ficou trabalhoso pra mim, viu, tirar essas bolinhas que ficou. Mas no final deu certo. Aí eu tive que mexer bastante. Olha que consistência maravilhosa, gente. Tá vendo que quando bota o fermento já muda? Olha que massa linda, gente. Imagina essa massa de maracujá, de chocolate, hein? Meu Deus, olha. Aí vocês deixam descansar por 30 minutos, tá? Aí vocês vão mexer. Quando sair essas bolinhas, vocês podem colocar na vasilha de ketchup, tá? Pra colocar na maquininha, tá? Isso daí, gente, foi quando ficou feito. Eu fiz em bumerangue, tá, gente? Por isso que tá assim, repetitivo. Foi porque foi bumerangue, tá? Gente, essa foi as decorações que eu consegui fazer, tá? Porque eu apanhei, feito uma condenada desse chocolate pra derreter. Porque o micro-ondas daqui de casa não prestou. Porque fui inventar de ligar, fazendo micro-ondas, derretendo micro-ondas. O micro-ondas começou a quase pegar fogo. Aí eu desisti de fazer micro-ondas, tive que fazer na boca do fogão. E dava moléstia, o chocolate não queria derreter. Ficava que nem uma massinha de modelar. E tudo isso porque eu guardei o chocolate na geladeira, gente. Porque o chocolate é de guardar fora da geladeira, eu guardei dentro da geladeira. E ele pegou... eu esqueci até o nome que pega. Tipo, ele pegou a água da geladeira, vamos dizer assim. Mas sim, gente, ele estava dentro de uma bolsa. Uma bolsa não, duas bolsas. Tava bem protegido, eles estavam lacrados. Mas mesmo assim, eles não são de guardar na geladeira e deu errado. Tá, gente? Mas no final deu tudo certo. Depois de muito aperreio, de muito estresse, ainda consegui derreter um pouquinho. Aí só deu pra fazer essa decoração simples assim. Sem bico, sabe? Só com saco de confeitar. E essas raspinhas de chocolate também, tá, gente? Foi o que eu consegui fazer, porque a raspinha de chocolate eu ainda consegui fazer. Ficou uma decoração linda e bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo. Lembrando, gente, eu não vendo essas caixinhas, tá, na minha cidade. Essas caixinhas de 4 unidades foi feita para divulgação, tá, gente, que eu fiz. Para divulgação das lojas daqui da minha cidade. Mandei para a loja da minha cidade. Fiz uma parceria com elas, que se elas provassem e divulgassem, os clientes delas ia ter 10%, não, ia ter 10% de desconto, tá? Na primeira encomenda. Isso daí, gente, foi antes de eu decorar eles. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa divina, gente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, se inscreva, comente e compartilhe.